Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Opa, peraí, começou aí. Opa, eu não dei pausa. Tudo bom, pessoal? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma live. E hoje a gente tem a grande honra aí de estar com a super Analia, desculpa. A gente sempre conversa, sempre toca ideia, mas e atuando muito na jornada colaborativa, em conjunto, em parceria. Mas é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de apresentar algo juntos, fazer algo juntos assim. Então, é uma grande honra, é uma grande alegria estar aqui com ela. E antes dela se apresentar, vou dar alguns recadinhos aqui, falar algumas ideias aqui, algumas novidades. E aí, daqui a pouco, ela se apresenta e começa a falar sobre esse assunto, que tenho certeza que todos vão gostar muito, porque é muito, muito, muito bacana. Então, como a gente sempre fala, né, a gente manda o link aqui para vocês sobre os workshops que a gente tem no momento em aberto. Então, a gente está com o workshop Design Sprint, que vai rolar na semana que vem. Depois a gente tem aí com o do Agile Leadership, que vai ser mais para o final, meado do próximo mês, e depois do Agile PMO novamente. Então, quem quiser acessar, entra aí no link do Simpla. Tem já, né, todos esses 3 workshops em aberto. E aqui no Linktree, vocês também conseguem acessar o webinar, links da jornada colaborativa também, que a gente sempre está divulgando quando tem os eventos, jornada Cash, enfim, então a gente sempre coloca alguma coisa lá também. E hoje a gente está os dois aqui, né, com a blusa da jornada aqui, ó, parece que foi combinado, mas não foi combinado, os livros aqui da jornada aqui atrás também. Bom, e aí, como eu disse, né, a Analia, ela é super querida e super amiga aí da jornada, atuando aí como líder, né, ele tem liderado muito, muito fortemente aí alguns dos livros que já são sucesso já na jornada, e eu queria que ela se apresentasse um pouquinho aí, Analia. Por favor, faça as honras. Difícil essa missão de se apresentar, né, Júnior? Super honra de estar aqui com você. Você sabe que eu sou sua fã, né? Assim, nossa, gostei muito de trabalhar. A gente trabalhou em alguns livros e eu pude ter a honra de ler os seus textos, né, e gostar. Eu, na verdade, agradeço a oportunidade também da gente trocar mais ideias, né?
Eu sou uma das diretoras mais sócias, né, da Promove Soluções. A gente trabalha muito com melhorias em geral, né? Qualidade de software, né? Então a gente se preocupa muito com isso e a gente tem aquela pegada de fazer aquela deparo de auditoria, né? Que é mostrar para os auditores que DevOps, automação, é boa prática, sim, é melhor que documento. Então a gente fica nesse meio termo aí, nesse meio do caminho aí, ajudando as empresas que precisam de alguma certificação, alguma normalização e querem continuar usando ágil, né? E é bem legal. E automação. Então, por aí. E jornada colaborativa, que é o meu coração, né? Então tem por aí. A gente tem se aproximado, né, muito aí por conta dos livros da jornada. Então, como eu disse, ela foi a grande responsável aí por esse livro aqui, ó, que eu fiz, foi quando eu entrei na Jornada Colaborativa, quando eu escrevi um capítulo sobre o Agile PMO, e esse aqui também, né? Produto. Claro, o DevOps, que foi o primeiro de todos, né? E o produto, tô doido para começar a ler, eu ainda não consegui começar. Nossa, tá lindo. Mas eu sei que ele tá incrível, né? Eu também escrevi ali, acho que foram 3 capítulos, se não me engano, né? O de OKR, do Design Sprint, ciclo de valor. Bom, e tenho certeza que ficou muito bacana realmente, porque, principalmente a Anali, ela faz um trabalho super, super, super cuidadoso aí na curadoria. Bom, então, o que a gente tem para falar hoje aí, Anali? O tema hoje aqui é falar sobre felicidade, né? Conta um pouquinho aí. Sobre a coisa que eu gosto, né? Então, na verdade, assim, eu acho que a gente, quando faz o que gosta, né, a gente fica mais motivado, mais feliz, né? E a gente tem umas coisas que a gente tem enfrentado, Júnior, em várias empresas, que é a questão de que papéis que a gente... Lógico que a gente tem funções na atividade, a gente tem a questão do time multidisciplinar, né? Da gente ter essa questão da multidisciplinaridade, do PO, mas em cada organização a gente precisa de conhecimentos diferentes, né? A gente pode ter uma organização mais híbrida, que tenha mainframe, ou que tenha negócios mais complexos. Então, assim, como é que a gente faz, né, para fazer com que os nossos times saibam o que eles precisam conhecer, né? Os papéis que eles têm que exercer, o que eles precisam conhecer, e que eles... eu fico brincando que quanto mais expectativa você tem, é pior, né? Então, você tem que equilibrar a expectativa e a realidade, né? Então, quanto mais transparente você melhor para o time. Então, eu vendo lá no Scrum Gather ali, o Samuka mostrou o fractal do conhecimento lá, dos Agile Coaches. Eu falei assim, Mariana estava do lado, né? E eu estava trabalhando com ela naquele momento. Eu falei assim, gente, é o que a gente precisava. Mapear o conhecimento que a gente precisa para cada função e a gente usar o fractal como uma forma de você visualizar isso. Então, foi bem legal, assim. Muito legal. Tem aplicado isso em vários times e foi bem legal. Não, e o assunto, né, quando eu comecei a falar com a Nalia pra gente fazer essa live aqui, aí eu falei, pô, o que você tá afim de falar e tal? Aí ela, pô, queria falar sobre o fractal. Eu falei, pô, bacana. Aí quando ela mostrou, quando ela me mandou, eu falei, pô, caramba, legal. E eu não conhecia ainda bem o conceito. Mas o que você falou, né, antes de você... Né, e você trouxe material para apresentar pra gente aí, né? Trouxe até para materializar, né? O que é fractal, né? Aquela coisa louca. Exatamente. E aí... você falou uma coisa muito importante, né, Analia, que cada empresa tem uma necessidade, uma realidade diferente, né, cara? Então, o PO de uma organização não é o PO da outra organização, não vai ter as mesmas funções, o mesmo papel. E é uma coisa que eu costumo muito falar quando eu faço os workshops e tudo mais, que é estar aderente à necessidade e à realidade da organização, né? Então, compreender esse cenário, compreender qual é essa necessidade, é super importante para que a gente consiga, seja lá qual for, né? E aí, como eu falo bastante aí sobre o Agile PMO, mas seja lá qual for o papel ou a área que você vai implementar, a grande importância que tem é de você conseguir enxergar qual é a necessidade daquela organização, daquele time, daquele contexto que você está enfrentando. E aí tem uma galera bacana aí que está aí no chat acompanhando a gente, Rafael Targino, que foi seu parceiro na curadoria, grande Rodrigo Octávio, foi meu parceiro no capítulo de OKR lá do... Aliás, troquei bastante ideia com o Targino sobre esse assunto. Legal. André Guilhom, Rafael Boldrini, então tem Thaís Glória também está aqui com a gente. Aqui, Thaís Glória, ela tem interagido bastante comigo aí, foi aluna também de workshop, enfim, uma querida. Bom, enfim, apresenta para a gente então. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha telinha aqui. Muito bom. É um assunto que eu amo, né? Então, difícil. Não vou fazer gamification, não, né? Tá todo mundo vendo aí? Tá conseguindo acompanhar?
Para mim, que Então, tá parecendo. a gente sempre quer aqueles profissionais em T, né? Vou falar rapidinho, não vou fazer palestra, não, que é para trocar ideia, mas para vocês materializarem, né? Então, a gente quer muito aquele profissional especialista, generalista, né? Que saiba tudo. E aí a gente tem aquela coisa, não, você tem que saber DevOps, coach, e aí eu gosto muito dessa coisa de que eu troco, e aí eu faço isso muito com o Muniz, né? Que é a pegadinha do E e do M, né? Acho que essa foi até uma ideia do Bruno Jardim, se eu não me engano. Uhum. De que a gente quer, na verdade, a gente precisa ser generalista e ao mesmo tempo a gente vai gostando de algumas coisas e vai se apaixonando, né? Então, isso acontece comigo direto, né? Assim, eu tenho umas paixões, agora eu tô meio que me apaixonando pelo Firebase, né? Então, eu tô aqui fazendo um monte de coisa com Firebase. Então, a gente vai vendo, vai com cuidado, aquele friozinho na barriga, coisa nova, né? Desespero, fica até meia-noite, aí depois você fala, gente, gostei. Ou então você não gostou, aí volta pro generalista, só que você já experimentou. Então, acho que a gente precisa entender isso um pouco nos times, né? Aí eu botei a Mariana aqui, que ela foi a minha grande troca de ideia, muito bom, com o João também, enfim. E aí, qual a ideia, né? Cada corzinha dessas é uma coisa que, por exemplo, nessa organização, na organização X, a gente precisa de alguns talentos, né? De algumas especialidades. Então, por exemplo, em alguns momentos você precisa de uma cultura colaborativa, todos precisam ter um pouquinho, mas, por exemplo, uma Agile Master ou um Scrum Master precisa, dependendo da função. Você tem a parte técnica, que a gente não pode esquecer, que é esse laranjinha amarelinho ali. Você tem a parte do negócio, né? Que normalmente é o PO, mas concorda que todo mundo, de alguma forma, tem que conhecer o negócio. Você tem a importância da gente de ser um agente de mudança, né? Principalmente quando você está trabalhando num momento de transformação. Então, a gente meio que mapeou esses conhecimentos. E depois que a gente foi nessa palestra do Samuca, da K21 ali, a gente ficou mais apaixonado por fractal. E se vocês olharem, olha que interessante o fractal. Cada corzinha era aquela corzinha ali, né? O negócio era verdinho, aí você vê que você tem umas proporções diferentes, né? Então, você vê o quadradinho maior é o técnico. Então, nesse caso dessa pessoa aqui, o técnico dela era muito maior, né? E na visão, às vezes, e a gente fazia duas visões, né? A visão individual e time. É um questionáriozinho, vou mostrar um pouquinho só para vocês visualizarem, entenderem. E aí cada um preenche, tanto o individual, a pessoa preencheu o que ela achava dela, e normalmente a gente se acha bem menos do que o time acha, né? Por isso que o fractal é bom, porque ele te dá uma proporção, né? Independente do número que você põe, 1, 2, 3, né? Então, aqui, por exemplo, na versão dele, ele tinha uma cultura colaborativa pequena, né, dessa pessoa. E quando na visão do time, ele tinha uma cultura colaborativa até bastante dominante, né? E aí você percebe isso. Então, a gente meio que trabalhou isso nos times e aí a pessoa escolhia uma visão para poder melhorar. Por exemplo, vamos supor que ele queria ser parte do time de desenvolvimento. Então, tinha parte técnica boa. Ou não, ele queria aprimorar o negócio. Então, a gente ia destrinchando. Aí, deixa eu mostrar aqui como é que é esse... E aí, cada papel, a gente definiu para cada papel uns treinamentos básicos, workshops, enfim. Mas olha que legal, tem tipo uma pontuaçãozinha. Então, você pode até dizer que não sabe, que não gosta, né? Então, é tipo um questionáriozinho que ele vai preenchendo com 1, 2, 3, e ele forma um fractal automaticamente. Quem tiver interessado, eu tenho a planilha, não tem problema nenhum, posso oferecer. É bem tranquilo, porque aí você pode adaptar, né? O técnico, por exemplo, pode ser mainframe, você pode ter que saber algumas ferramentas específicas, enfim, aí você pode... E é bem legal porque é visual, então você consegue facilmente entender, e não é número, né? Olha, eu sou melhor no técnico, e aí eu tenho que melhorar. E a gente fazia E aí depois a gente fez uma dinâmica, depois que todo mundo conhecia a sua forma, de 3 minutinhos, né? E a pessoa dizia que papéis ela gostaria de ser, né? Ou papéis que ela não menor vontade de exercer, e outras que ela exerceria pelo time. A gente brincou que era o super-herói, né? Exerceria pelo time. Não, eu não gosto muito, mas eu faço. Porque tem coisa que a gente não gosta muito, né, de fazer. E é engraçado que nessa dinâmica, a gente percebeu que tinham coisas que a gente gostaria muito de fazer, mas nunca deu oportunidade. Então, aí que é ordenado, né, por prioridade. Então, a gente vê que muitas pessoas tinham lá em cima algum papel que ela gostaria de exercer e nunca ninguém dava essa chance, né? E aqui a gente definiu, por exemplo, para executar bem esse papel, que treinamento que a gente precisa ter, workshops ou mentors em programação em pares, enfim, que você deveria ter a curto, médio e longo. Então, junto com isso, tinha vários programas, né? Treinamento, workshop, revisão por pares, ou pair programming, enfim. E foi bem interessante, né? Aí só um exemplo, né? Por exemplo, João e Maria são nomes fictícios, né?
Aí a gente via que, por exemplo, no João, a prioridade era coach de testes, por exemplo, né? A segunda era PO. Aí a gente foi vendo e olhando quem ama, né? O coraçãozinho de quem ama. E o que eu faço pelo meu time. E aí a gente pode ver a completude do seu time, né? Para você ver se você precisa de alguém de um outro perfil, né? Se você for contratar alguém, se você for fazer rodízio. E aqui o que não faço de jeito nenhum, você vê que é muito pouco, né? Mas as coisas, às vezes, as pessoas não gostam dessa questão, né? São tímidas, não gostam de fazer Scrum Master, enfim. Legal. E foi muito bom, assim, foi bem gostoso. Esse aí eu acho que é isso. É o resultado de que treinamentos, por ser agente de mudança, que são os verdinhos, né? Você precisa conhecer um pouquinho de métodos ágeis, facilitação, motivação, e qual é a ordem que aquela pessoa precisaria ter aquele treinamento a curto prazo, a médio e longo prazo. Então, é fácil de fazer, não é muito difícil, você tem um panorama aí do seu time. É engraçado que você consegue ter um panorama do tipo, gente, não tem ninguém que goste desse assunto, ou que queira fazer, ou que tortura, né? Você tem um time que não... Aí você, não, de repente é bom nesse momento você ter alguém que tenha esse perfil, ou então você dá treinamento, mostrar que não é bem assim. E isso é bom ser feito de tempos em tempos, né? Então, aqui era estratégia, né? Se você queria fazer revisão em par, você tem um treinamento, um coach, e aí você vai fazer para cada pessoa o seu plano de desenvolvimento, né? Uma matrizinha bem fácil de fazer, e a gente faz análise de efetividade, faz de novo, frontal, enfim. Só para vocês materializarem o que é isso, né? Assim, não, muito legal, muito bom, Analia. E assim, tem alguns pontos interessantes aí. Primeiro, acho que todo mundo aqui quer a planilha, né? Então, depois, se você puder compartilhar, com certeza. Eu quero também, porque achei muito bacana, achei muito interessante e faz muito sentido, né? Porque até um ponto interessante que você falou agora aí, que é a questão de, ninguém quer fazer esse papel, ninguém quer ter essa função, ninguém quer ter essa atividade, essa responsabilidade dentro da organização, mas é uma coisa que precisa. E aí? Precisa. Como é que você faz? Como é que você vai fazer? Mas o bom quando a gente tem a segurança psicológica, o ambiente seguro, né? Quando você faz uma coisa dessa, por exemplo, nesse time, não tinha ninguém que gostasse do papel de Scrum Master, gente. Não é algo que todo mundo gosta de fazer realmente, assim. Não é todo mundo que tem. E aí o que a gente percebeu? Que, na verdade, a gente tinha que, de certa forma, fazer com que o time seja cada vez mais autogerenciável, lógico, até que a gente conseguisse achar alguém, né? E esse papel de Scrum Master ele tinha que ser de algum. E aí a gente foi entender o porquê que não gostava de ser Scrum Master, né? Porque ali na empresa era muito mais do que retirar impedimentos, né? Tinha muito mais coisas que precisava ser. Então a gente meio que destrinchou, e aí a gente fez um rodízio, né? Botou outra pessoa, fez um rodízio no outro time, né? E aí tinha excesso de Scrum Master no outro time, né? Que queria ser Scrum Master. Então a gente meio que deu um rodízio. E foi bem legal, porque você oxigena o time também, né? Não, é legal porque você... Não, eu acho interessante o que você falou agora, porque aí você consegue não somente mapear o que você tem, o que você não tem naquele time, mas também consegue ver como que você consegue fazer essa distribuição, fazer esse merge aí entre times aí, trazer uma pessoa de um time, levar para outro, enfim, para que você consiga cobrir esses espaços, e aí você, não necessariamente você precisa contratar pessoas, mandar pessoas fora. Na verdade, é você realocar as pessoas de acordo com a necessidade que tem. E aí é interessante porque você falou, porque naquela empresa, né, ser Scrum Master ali tinha vários outros aspectos que não é o usual do Scrum Master. Então, todo mundo se sentia à vontade por conta dessa particularidade que é da empresa. Olha que interessante. E é uma particularidade que na verdade, eles tinham um pouco de métodos tradicionais, um pouco mais de questões de ter que fazer um planejamento, cronograma, project, aquelas coisas mais complicadas, budget. E aí nem todo mundo gostava dessa parte, né? Plano do projeto, e aí essas incumbências eram disso. Então, e o que eu falo também, Júnior, que é uma coisa muito importante, é a gente mapear isso, porque quando a gente mapeia e diz que aqui a gente tem ainda algumas coisas, não quer dizer que você não possa mudar depois, mas a gente ainda tem algumas coisas que a gente precisa por causa de uma determinada. Ou porque você está num. Sei lá, ou porque você está numa licitação, ou porque você está num contrato onde você precisa fazer aquilo, ou porque você está num projeto de inovação que você precisa prestar contas ao governo. Sempre tem alguma coisa, ou uma certificação, enfim, algo que você precisa fazer. Você precisa mapear quando a pessoa entra na empresa, ou quando a pessoa está ali, ou quer entrar naquele time. Olha, nesse time é isso aqui, por causa dessas restrições. O porquê, né? Eu acho assim, você dizer o porquê que aquilo é importante, por que ele tem valor agregado para a empresa.
e deixar claro, né? Enquanto a gente deixa as expectativas muito claras entre todo mundo, os papéis, o que eles são, o que a gente exerce, o porquê que a gente exerce aquilo, eu acho que o time fica mais apaziguado, né? Eu acho que fica. E é interessante porque isso, inclusive, ajuda também no momento da seleção, como você falou, né? E você vai contratar uma pessoa, primeiro você tem que entender realmente se aquela pessoa tem aqueles skills para cobrir aquela vaga naquele time específico, naquela empresa específica, e também ajuda na questão também até de saber se tem um fit, né, do perfil da pessoa, Um match, né? um match ali com a empresa não, como um todo, não somente com essa vaga específica. Então, isso é interessante. E aí eu queria voltar lá no início da apresentação que você falou, quando você começou apresentando a questão lá do grande amigo aí, Ibson Cabral, tá aí com a gente. Então... E aí, lá no início da apresentação, você começou a falar da questão do perfil em M, né? E aí, quando fala desse perfil, né, que é o multi-shaped, M-shaped, enfim, eu também gosto muito de falar do conceito da polimatia também, que tange um pouco nesse sentido, que é você ter ali abrangência de conhecimento, profundidade, mas principalmente você saber conectar esses conhecimentos especializados que você tem para sair com insights, com sacadas ali que, de repente, pessoas que tivessem esse conhecimento isolado, eles não teriam esses insights, porque não teriam essa conexão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do perfil M-Shape, de por que ele se faz tão importante nas organizações, enfim. Então, primeiro eu acho que a questão de você ser um pouco generalista gera empatia, né? Eu acho que a questão da empatia, quando você começa a conhecer um pouco do domínio do outro, gera muita empatia, né? O que é DevOps, na verdade? É o desenvolvedor, ele entender que um servidor, você instalar ou fazer compilação, eu tô aí lutando, fazendo um monte de pipeline aí, eu tô enfrentando um monte de problema, a gente sabe que aquilo é um problema. Quando você começa a usar e entender que aquilo ali não é tão assim, né, como você achava, e quando você começa gera empatia. O T ali em cima, né, que é a questão de você ser o generalista, é super importante. E ao mesmo tempo, se você é só especialista numa coisa, você perde a oportunidade de conhecer outras coisas e se apaixonar também, porque a paixão, ela gera motivação, gera com esse negócio do Firebase que o amigo Willow aí me botou nessa sacada aí, eu falei, caraca, agora tem que perder esse troço. Aí você fica meia-noite e fica rindo, fica adorando ali, e aí a cada comemoração, minha filha perguntou, eu falei assim, ei! Ela, o que é isso, mãe? Eu falei, não, consegui compilar. Tipo, né? Aí ela, ai meu Deus, o que foi isso? Então eu acho que a gente precisa de paixões na vida, e essa dá uma reciclada, né? Eu acho que, assim, é a minha opinião de que as empresas precisam disso, porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E que isso seja. E aí entra na questão da segurança psicológica, a gente vai falar um pouquinho lá no Jornada Learning ali, que é você poder errar, porque para você aprender coisas novas, você vai, com certeza, gastar um tempo ali, até o clique vai, eu vejo isso, porque eu faço isso o tempo todo, né? Então, e aí a gente começa a ter uma capacidade maior de entender, de que ter empatia com relação ao erro dos outros e o seu, né? Porque eu não tô falando só do outro, não, porque a gente sair da zona de conforto pra gente, pelo menos para mim, muitas vezes eu fico assim, gente, eu tenho que sair da zona de conforto, né? Você falar não sei, hoje em dia eu falo não sei tranquilamente. Não sei, mas vamos lá. O que precisa para aprender? Sim, sim. Eu até fiz um post, acho que foi ontem, falando sobre o lifelong learning, né? Que é essa importância da gente estar buscando esse conhecimento, né? Aprendendo constantemente e não ter medo, né? De aprender e errar e testar, porque, na verdade, o aprendizado, ele vem exatamente disso, né? Da experimentação, Exatamente. de você testar, de você validar, de você aprender com o erro, né? E quando a gente, tanto que lá no Vale do Silício, né, engraçado, eu gosto de fazer às vezes essa analogia, porque quando você vai buscar algum investidor lá para sua startup, para sua ideia, a primeira coisa que o cara pergunta, fala, quantas vezes você faliu? Quantas vezes você fechou a empresa? Cara, porque se você só teve sucesso, ou se você só deu certo... Você não experimentou. Cara, você não aprendeu, você não correu riscos, talvez, você não realmente deu aquele passo um pouco maior ali para testar, para conseguir, de repente, fazer algo realmente inovador. Então, isso, quando você entra nesse processo,
de fato você está aprendendo, você está evoluindo porque você testa, erra, aprende com erro, ajusta, e aí você vai, tenta de novo e vai dando um passo de cada vez com o aprendizado que você vai obtendo, né? E exercita o antifrágil, né? Porque o que eu falo, e aí que eu acho muitas vezes, é que quando a gente vai para o E, né? Quando a gente fica especialista em várias coisas, ou a gente começa a se apaixonar por várias coisas, né? Você começa a perceber de que existe que aquele caminho é normal, né? O caminho do frio na barriga, o caminho depois do erro, o erro de xingar, não quero mais isso, e depois você fala, não, até que legal, né? Aí você vai e volta. E aí, assim, eu até vou falar aqui um negócio que o Craig, quando eu fiz o curso do Les, ele falou que a gente tem um limite de especialidades, né? Você não consegue, a mente humana não consegue se especializar em várias coisas, né? Em tantas coisas. Ele falou um número mágico, se eu não me engano, 5 especialidades, né? Porque depois você já não consegue absorver mais e ser especialista com tudo isso. Mas eu não sei, eu acho que dependendo da profundidade da especialidade, acho que você começa. Eu sou muito. Gosto muito de aprender coisas novas, então estou tentando baixar o E ali, mas aí às vezes volta, depois volta. Legal. E aí é interessante, né, Analia, porque é importante que a gente promova esse tipo de comportamento também no time, né? Porque a gente promover, como você começou a falar, de criar um ambiente de segurança psicológica para que a pessoa possa testar, aprender com erro e, enfim, evoluir, mas também promover esse incentivo, né? Essa visão de que, pô, você precisa estar continuamente aprendendo, evoluindo, né? Aprendendo coisas novas, porque isso aí só vai te ajudar, mesmo que você não venha a ser especialista. Não goste. Não goste, enfim, você não queira, né, chegar ali e, pô, não quero me aprofundar em DevOps, mas eu quero entender, eu preciso entender o que é isso, para na hora que eu, de repente, eu estiver dentro de uma situação, dentro de um contexto, eu saiba que, pô, aqui acho que uma prática DevOps vai me ajudar. Então, e aí sim, você busca especialista, busca pessoas que conheçam para te ajudar nesse sentido, mas se você não tiver, e aí até o Y colocou essa frase aqui, vou até colocar de novo, né? O especialista, ele corre o risco de não ver o entorno. E aí, se você fica ali só fechado naquela ideia, você realmente perde essas oportunidades de você, de repente, pô, aqui eu consigo automatizar, aqui eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Eu não sei fazer, eu não sou especialista no assunto, mas eu sei que dá para fazer, então vou buscar alguém que possa fazer para mim, né? Quando a gente fez essa dinâmica, aí o chefe dos chefes, né, falou para mim, mas a pessoa não tem que fazer, porque né, ela tem que fazer o que foi contratada para fazer, né? Tipo assim, né? Como assim não quer fazer, né? Aí a gente estava conversando de que nem sempre a gente gosta de tudo que aquela função ela permeia muito mais. Hoje em dia que as empresas elas meio que têm a questão de você faz muita coisa naquela função, né? Ou às vezes não está claro. Tem coisas que você também não gosta, né? Claro. Mas tem coisas que você pode fazer pelo time e aí você sabe que é importante fazer. Então acho que quando você deixa claro no fractal ou nos conhecimentos, aí quando vocês forem ver a planilha tem o porquê, o motivo, tem toda uma rachabilidade, né? Porque para você entender de que aquilo, tudo bem, eu posso não gostar, mas eu estou fazendo isso porque tem valor agregado. Sim. E porque é para o meu time, é porque a minha empresa precisa disso, isso vai me gerar mais faturamento para a empresa. Então, esse porquê é muito importante, porque às vezes você vai fazer, é o super-herói, né? Vai fazer ali, não é o que você ama, mas você vai fazer porque é importante para a empresa e você tem esse compromisso com a empresa, né? Como filhos, né? Nem tudo que nossos filhos fazem a gente ama, né? E nem a gente ama sim, mas a gente não sei se a gente gostaria. A gente ama apesar dos defeitos, mas a gente exato, mas tem aquela coisa, aquele momento que você tem vontade, né? Como diz o Muniz, como assim? Mas aí passa. É isso que a gente tem que botar nos times, é o amor de pai e de filho, né? Aquela coisa assim de. Mas é legal, e achei legal quando você falou sobre isso, né? Que você faz porque é pro time, né? Você é o herói, você tá fazendo pro time, por mais que você não goste. Mas aí, quando você faz isso, na verdade, é porque você está olhando o todo, você está olhando, né? Primando pelo resultado do time, primando por colaborar, por realmente estar ali apoiando o alcance de resultado. Então, isso, na verdade,
quando a gente está falando de times, né, e falando de times multifuncionais, times ágeis e tudo mais, essa é a essência, né, A Anali? premissa, é o valor, um dos Pô, valores. você realmente se entregar para o time, trabalhar para o time, com o time, para conseguir alcançar um resultado, né? E aí, se de repente, naquele momento, até mesmo, eu não gosto de codar, enfim, não sei o quê, mas eu sei que, pô, o negócio está pegando ali, né? O bicho está pegando, a gente precisa entregar, precisa ajudar meu time a conseguir destravar aquela feature ali, não sei. Eu vou botar a mão na massa, eu vou fazer, né? Então, Exatamente. por quê? Porque tá todo mundo junto ali para entregar o resultado, não é isso? Isso aí, isso aí. Essa questão do espírito de time, eu gostei da dinâmica por isso, porque você vê que se você olhar o resultado dos vários times, eu tenho vários resultados, né? A gente pode depois aprofundar isso, mas você vê que você fazer pelo time é uma coisa que o pessoal tem orgulho de colocar, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu faço pelo time que eu sei que aquilo tem valor, né? E muitas vezes, depois da dinâmica, a gente conversa, né? Porque a gente vive estudar psicologia, né? Porque eu acho que quando a gente lida com pessoas é isso, né? É todo um. E aí, quando a gente conversa, a pessoa fala assim, cara, mas eu sei que tem valor. Mas não é uma coisa que eu amo fazer, mas eu sei que tem valor e eu sei que tem que ser feito, né? E assim, eu tenho orgulho, e aí a pessoa tem orgulho de dizer que eu faço pelo time. E aí você vê que isso gera uma. Ei, Samuel, tudo bem? Você vê que isso gera uma rotina boa, né? Uma rotina positiva entre todos, um clima bom, né? Que a gente chama, né? E aí parece que aquilo ali, a roda gira e eu faço por você, você faz por mim, aquilo vai rodando, e com a gente, né? Na jornada colaborativa. É. Olha, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, né? Eu fiz besteira, volta. Não, É legal, né? e é legal isso, você falou um aspecto interessante, né? Primeiro sobre a questão da psicologia, ontem eu estava com o pessoal do Agilidade contra a Fome, participando lá do curso do Pragmatic Agile Coach com o Juan Bernabó. E aí ontem quem estava junto lá com a gente também era o Heinz, que fala de DevOps e tal. E aí ele falou que ele está estudando psicologia, né? E eu achei muito interessante, cara. E aí ele, né, fez várias colocações, enfim, várias sacadas bacanas lá, falando, né, até mesmo sobre a questão da ação do Agile Coach, enfim, dessa questão que você acabou de falar, de que a gente devia estudar psicologia, porque a gente está falando de lidar com pessoas, né, de compreender essa questão, essa dinâmica humana, o relacionamento pessoal, a empatia, a inteligência emocional. Então, são vários aspectos que fazem com que realmente a gente... e aí isso é uma coisa que eu falo pra caramba, né? Enche até o saco de tanto que eu falo sobre isso. E quando a gente está falando dessa transformação ágil, da agilidade, desse mundo, né, que a gente está que está se transformando e as empresas precisam se transformar cada vez mais, a gente está falando essencialmente de pessoas, né? De pessoas que a gente está trabalhando para pessoas, com pessoas e por pessoas, e que tudo é feito por pessoas. Então, cara, se a gente não entender isso, e se a gente não entender como lidar com elas, como que a gente vai conseguir alcançar Não resultados? consegue. Né? E aí, até fazendo uma analogia aqui, na verdade, qual é o objetivo, que aí até mesmo o tema da nossa live aqui, como que a gente faz com que as pessoas que estão infelizes, né, que não gostam do que fazem, que estão insatisfeitas com aquilo, com aquele ambiente, com aquela situação, elas se tornem pessoas felizes, pessoas que gostam, que se engajem, né? E aí eu acho que tudo que você está falando até aqui, aí se você quiser complementar, cara, tem muito a ver com isso, eu saber encaixar a pessoa certa no lugar certo, extrair o melhor da pessoa, né? Não, reorganizar o time, às vezes, assim, aquela pessoa não teve coragem de falar, ou por alguma coisa, pelo dia a dia, né? Às vezes, Júnior, é o dia a dia mesmo, e aí aquele dia. E aí essa dinâmica faz com que você reorganize. Aí você reorganiza as funções, cara, o time fica mais feliz e mais motivado, e o que todo mundo gosta, né? Mais produtivo, né? Uhum. Então, tudo gira, tudo gira. E esse fractal é bom você fazer de tempos em tempos, porque nós somos pessoas e a gente muda de opinião. A gente Sim. pode ver uma live e falar assim, cara, eu me interessei por esse negócio de Agile Coach. Sei lá, me Uhum. interessei por transformação. Eu quero ser o Agile, o Master, eu quero ser, entendeu? A gente muda. Ou então eu quero experimentar para ver se eu gosto, né? A gente tem que Sim. dar oportunidade, principalmente para quem está com você ali, com seu time. É muito importante que você dê oportunidade às pessoas para mostrarem aquilo que elas desejam, né? Que elas vão Sim. trabalhar mais motivadas. Não, Então, eu acho que isso tudo tem muito a ver, e aí, primeiro, né, partindo ali da segurança psicológica, porque as pessoas vão poder colocar sim, suas opiniões, vão poder ser elas mesmas, vão poder contribuir melhor, vão se sentir um pouco mais tranquilas para poder fazer, né, o trabalho que elas vão realizar, porque elas não têm aquele, né, medo de serem
ridicularizadas, diminuídas ou, de repente, tolhidas, né, pela gestão, porque elas têm a liberdade para poder se expressar. E aí, quando a gente está falando isso, a gente está falando da pessoa conseguir experimentar, e a gente já falou um pouquinho sobre isso também, mas aí tem um aspecto legal, que aí remete até aquela visão da holocracia, né? Que a gente... Cara, eu não sou um cargo, né? Eu não sou uma função. Eu tenho minhas, né? Como você acabou de mostrar no Fractal, eu tenho as minhas competências, os meus interesses, as minhas capacidades, às vezes até as que eu não enxergo, não conheço. E o time enxerga em mim, porque ele já viu eu atuando, viu que... Porque às vezes também a gente, né? Tem aquela síndrome do impostor, Não, a gente é direto. Acreditar, e às vezes a gente se diminui, enfim, né? Então, e às vezes a gente não tem a noção do que realmente a gente é capaz de fazer, e às vezes os outros conseguem até enxergar melhor a gente do que nós mesmos, né? E aí, quando a gente tem essa noção, e aí a gente consegue perceber essas coisas, tem essa competência mesmo, né? O pessoal falou, bacana, e aí a gente começa a falar o seguinte, como você disse, posso testar a pessoa nesse papel naquele momento. Então, ter essa flexibilidade, né, que o conceito da holacracia traz, que é de você flexibilizar e falar o seguinte, a Ana Lia, nesse projeto aqui, ela vai atuar como Scrum Master, mas nesse outro aqui ela vai atuar como Dev, vai estar atuando como Dev, e aí tudo bem, não tem problema nenhum, qual o mal disso, né? Eu acho que isso vai acabar sendo benéfico para a pessoa, porque ela vai estar servindo, né, bem para aquele projeto, naquilo que aquele projeto precisa, porque também aí entra a questão, né, de ser herói, de ajudar o time naquilo que o time está precisando, mas também dela se complementar, e aí ela, de repente, até testar, né, novas competências e ver se ela se encaixa bem naquele papel ou não. Você falou esse negócio da visão do time, e aí eu lembrei de um dos casos de uma das empresas que, quando teve as duas situações, né? A situação de eu botar uma coisa muito pequena, que é esse caso aí que eu botei, que a cultura colaborativa era pequena para ele, e o time via como cara colaborador pra caramba, que tinha uma cultura que sabia facilitar, e ele ficou, nossa, como assim? E aí e nesse time a gente tinha bastante segurança psicológica, a gente fez essa discussão em conjunto, então foi bem legal. E teve o contrário, né, da pessoa se achar que tecnicamente ela era, sei lá, muito bom em tudo e o time não achar. E aí a gente ficou conversando, falou assim, gente, eu não, aí a gente conversando, tal, cara, eu não mostro realmente, né? Eu sei tecnicamente, mas eu nunca tive a oportunidade de mostrar para o time. Então, às vezes, aí a gente definiu, por exemplo, para essa pessoa fazer um workshop, uma revisão por pares, algo que pudesse mostrar que ele sabia, assim. É bem interessante isso, né? Porque a gente viu, quando a gente faz o individual e faz o time, é super, porque a gente percebe essas deficiências ou diferenças, melhor, né? Diferenças entre a minha opinião sobre mim e a opinião dos outros do time sobre mim. E a gente faz tipo um peso, né? Na verdade, a gente tem o fractal, que é o individual, e em grupo eu faço tipo um proporcional dos outros do time. Então, uma visão do time. Entendi. E é bem legal, porque é impressionante como às vezes a gente não percebe que não mostra, né? Sim, você fica lá no escondidinho, normalmente é tímido, uma pessoa que tá ali fazendo dela, né? Mas não, é muito legal. Essa visão do outro sobre você. E tem o game da SNV que eu adoro também, né? Então... e aí você falou sobre, né, revisitar isso aí periodicamente. Eu acho que faz todo sentido, porque a gente muda, né? Nós somos humanos e eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Bruno Jardim, se ele tá aí, ele vai gostar disso. Exatamente, como dizia Raul. Mas, mas a própria organização também muda, né, Ana Lia? A própria organização muda. Pode mudar a estrutura, de repente mudou uma diretoria, a empresa se fundiu com outra e começou, de repente, a absorver uma cultura, mudar, né? Então, tudo isso, toda essa dinâmica também pode fazer com que, né, a pessoa também tenha que se adaptar a essas mudanças de contexto da organização. Então, é um aspecto interessante você falar sobre isso, sobre essa revisitação, porque eu acho que faz todo sentido a gente ter esse processo periodicamente para constatar ou para verificar essas mudanças que vão ocorrer, não somente com a pessoa, mas também no contexto que ela está vivenciando ali, que vai influenciar diretamente, né, o papel dela.
a função Você vê que é dela. uma ferramenta simples, né, Júnior? Não é muito rebuscada, é um Excel, você vai lá, faz, mapeia, não precisa de tantas coisas assim, né? Ela é direta, então é bem interessante, porque você consegue executar ela diversas vezes, né? E aí você Legal. faz um caminho. Eu gosto de fazer tipo um mapazinho, mês a mês, eu fiz com alguns, né? Que é mês a mês o que a pessoa tem que fazer Com em PDI, né? cada mês para poder progredir em algumas competências. E aí tem várias coisas, inclusive ajudar o outro, validar, facilitar. E é bem legal, porque a gente vai vendo como se fosse um gamezinho, né? Vai vendo assim, evoluindo, vendo. E eu sou o que mais aprendo sempre. Sou eu que tô lá. E é legal porque dali sai um planinho, né? Sai um PDI para a pessoa se Sai desenvolver, PDI. e aí ela consegue ter esse mapa aí, esse caminho para ela conseguir alcançar a coisa. O Luiz Coelho está colocando aqui no chat que ele não viu a ferramenta, se está disponível em algum lugar. Ele chegou atrasado e não viu. Se quiser projetar de novo aí, para quem Deixa eu chegou projetar depois, aqui para você ver. vou aproveitar Peraí, aqui. Luiz. Vou aproveitar que ele, Ainda né, mais o Luiz, né? Com certeza, a ué. gente Como não pode assim? deixar de atender um pedido, né, do Luiz, não tem jeito. Então, coloca aí a ferramenta aí que ele está pedindo, e aí a gente aproveita e responde a pergunta dele aqui também, que eu estava esperando o momento para a gente responder. Deixa eu habilitar aqui para você. E aí, rapidinho, se você, enquanto você vai falando aí, quiser ir respondendo a pergunta dele, o que ele perguntou aqui? A gente falou muito sobre essa questão de eu vou fazer, mas vou fazer pelo time, né? E aí se preocupar com o time, se preocupar com o resultado, com todo. Mas ele fez essa pergunta, né? Como criar esse senso de colaboração? Porque o que você falou aí, né, tá na questão de você criar essa postura e no indivíduo. Mas como é que você consegue construir, então, esse sentido de time aí a partir desse resultado? Como todos fazem a dinâmica, Luiz, como todos fazem a dinâmica, tem a parte onde todo mundo coloca o que faz pelo time. Então, a gente faz a gente fala com todo mundo, a gente apresenta isso para o time, né, esse resultado para o time. Lógico que o time tem que ser um time que tenha segurança psicológica, de novo, falando, né? Isso é importante colocar, mas a gente coloca no time, quando a gente faz, a gente tá mais na frente, eu posso te mostrar depois. Aí a gente consegue ver o que as pessoas fazem, e aí você começa a dizer, e aí as pessoas vão se motivando a fazer pelo time. Poxa, eu também faço isso, eu também faço isso. Poxa, que legal você fazer isso pelo time, eu não sabia que você não gostava, entendeu? Tem essas coisas assim. Poxa, eu nunca percebi que você não gostava de fazer isso, ou que não era você fez muito bem. E aí, essa coisa de você junto fazer esse exercício, esse mapeamento, ele faz muito isso, né? Eu acho que assim, o que a gente fala de comunicação, né? Então, acho que ele exerce muito esse poder nas pessoas poxa, olhar para o outro, né? Nesse momento a pessoa olha e fala, gente, nunca percebi que você fazia isso pelo time, né? Você faz tão bem, né? Muito E bom. Mas aí gera fala empatia, rapidinho. né? Gera Fala empatia. rapidinho aí da Vou falar um ferramenta. pouquinho. Então, a gente mapeia cada corzinha, por exemplo, nesse caso, cada empresa tem suas divisões, né? Mas nessa empresa a gente tem negócio, técnico, cultura colaborativa e agente de mudança. Tinha esses conhecimentos, digamos assim, experiências, né? E cada um desses itens, ele está bem descrito o que é, tá? Tem uma descrição. Quando vocês virem o Excel, vocês vão ver. E só E aí, deixando cada claro, um né, Analia, aqueles itens ali, eles são adaptáveis, né? Os são subitens, adaptáveis. de acordo com a Isso. realidade da empresa, né? Legal. Aí você mensura ele, aí deixa eu passar para os próximos, tipo, tem uma legendinha aqui, tá vendo? Cada um desses itens eu preencho individualmente e o time preenche daquela pessoa. E aí vai dando essas pontuações, né? Aí ele transforma nesse fractal aqui, ó. Tá vendo? O laranjinha é o técnico, o negócio, ou seja, significa que essa aqui é uma versão individual minha e do time. Você vê que o técnico bateu, mas a cultura colaborativa, que eu achava que era a minha pior, né? Digamos assim, meu ponto de melhoria mais, eu não gosto de falar pior, né? Meu maior ponto de melhoria, você vê que o time tá super satisfeito, acho que tem super cultura colaborativa, engraçado isso, né? E muitas vezes era o entendimento, né? A pessoa se diminui muitas vezes, né? E aí cada um desses, se você olhar, por exemplo, cada cliente, cada organização tem um fractal esperado para um Scrum Master, por exemplo, né? Aí você tem tipo o meta, né? O meta fractal. E aí você faz um plano de desenvolvimento que pode ser
aí eu vou colocar aqui, né? Pode ser ou um workshop. E essa outra dinâmica é essa, Luiz, que eu falei, de que a pessoa diz aqui o que faria pelo time, é um post-itzinho que ela coloca em ordem. E aqui tem uma lista de treinamentos, né? Então a pessoa coloca quais seriam os listas de treinamentos que precisaria para. Você vê que aqui está na ordem de prioridade, né? PO, aqui tinha requisitos, né? Tinha essa outra função, né? Tinha outro mapeamento, e aí prioriza. E aí, até para um plano, um PDI, você pode ver, né, aquilo que você pode fazer, você mesmo pode fazer, que é o que o Júnior falou, né, tem coisas que a gente pode fazer, né, participar de comunidade é uma coisa que é muito bom, gente. Trabalho voluntário, além de enriquecer a alma, você aprende muito, eu sou um exemplo disso, né. E aí você tem esse, tipo, big picture do teu time, né, e aí você consegue ver rapidinho que você tem alguma coisa de coach ferramentas aqui que você não tem. Você tem bastante a priorização. Isso é número 1 de prioridade 1, tá? Para a Patrícia, prioridade 1 é PO, para o José, ser time, né? Nesse caso aqui, se você ver, são coisas que as pessoas fazem pelo time, né? Prioridade 1 é PO, né? Aquela coisa. A gente pode perceber que ninguém gosta aqui de ser Scrum Master. Esse era o time de que, né, tinha um problema sério. Né, nesse sentido, sério, né? Nada sério. Né? Nosso amigo Maurício tá aí também, ó, mandou um recadinho aí. Ei, menino, tudo bom? Muito bom. Não, E aqui é a questão dos treinamentos, né? Que João, a curto prazo, se você quer ser agente de mudança, tem os verdinhos, né? Nessa organização, né? Mas essa é uma planilha que vocês podem mexer. Claro. Tem só as fórmulas do fractal, mas isso pode ser. E essa é a estratégia que a gente usou em uma delas, né? De fazer alguém fazer um coach lá, de fazer uma revisão, para a pessoa, né, crescer tal, ou fazer um treinamento básico, workshops ou coach só, né? Aí a gente sai com um PDIzinho. Legal, bacana, Anali. E você falou também da questão da colaboração, que aí o time vai vendo, né, vai vendo essa questão. E aí o Ricardo mandou aqui no privado uma pergunta, botei aqui na tela para você, né? E quando existe rixa entre equipes, não gostar mesmo, existe. Não gostar da maneira como eu trabalho, normal, mas tem o apoio do líder, que é comando e controle e cultura do medo. E aí, como é que faz? Só no estresse, né? Eu gosto muito do game da CNV, Ricardo, porque assim, quando a gente faz a CNV, se eu ficar aqui, essa apresentação tem mais de uma hora, né? Eu falei, Júnior, eu não vou ficar falando da apresentação, juro que não vai ser um workshop. Mas a parte da CNV, quando a gente faz o game, a pessoa meio que ela faz porque o time faz. E às vezes a pessoa até sai, tá, Ricardo? Assim, vou te falar que em alguns times que a gente começou a fazer esse game de CNV, começou a fazer essa coisa da transparência, elas se escondem muito quando a coisa não é muito transparente, quando tem aquela coisa como no controle. Quando você começa a fazer aquilo ali, em um dos casos a pessoa mudou, e em outros casos a pessoa foi embora. Pode acontecer. Porque assim, não aguenta o clima de tanto CNV, né? De tanta coisa, né? De tantas palavras. Porque porque aí todo mundo começa a fazer, aí você se sente chocado, entendeu? E aí você acaba ou saindo ou se juntando, né? Então, acho que eu tenho muito essa coisa, né? De tentar conversar, fazer um a um, né? Você conversar com a pessoa, entender. Mas tem hora que, né, aquilo não. E prejudica o time inteiro, né? Então você começa a adotar políticas, regras de time entre os times. A CNV é bem legal porque ela te dá umas regrinhas. Eu aqui em casa tentei usar várias vezes, as meninas às vezes me policiam, porque essa coisa de comparar, toda hora eu tô comparando uma filha com a outra, e isso para elas era péssimo. Então, isso ajuda muito a você definir regras de time, tá? Regras de comportamento, né, que são interessantes. Mas Ricardo, aí é aquela coisa, ou você vai conseguir a pessoa de volta, ou ela vai normalmente sair, normalmente em climas assim. Não, essa é uma realidade, né, Ana Lia? Porque, assim, tem pessoas que, cara, a pessoa, ela trabalhou a vida inteira daquela forma, tem aquela dificuldade toda né, de mudança, do status quo, a pessoa que gosta das coisas muito estruturadas, então não consegue lidar, às vezes, com aquela questão da experimentação, da difícil, mas tem então, espaço. E aí, às vezes, a pessoa não consegue se adequar, por mais que você tente trazer, por mais que você tente, né, trabalhar o perfil da pessoa e, de repente, até orientar e falar, né, de repente, trabalhar alguma coisa para ela tentar se encaixar e tentar fazer algumas dinâmicas dessa para ver onde que ela poderia se encaixar, mesmo, né, tendo um perfil um pouco mais
ali estruturado, organizado, e que de repente não consegue, né, ter essa questão né, de flexibilizar e tudo mais, mas mesmo assim a pessoa às vezes não se adequa, e aí não se adequa a essa transformação que a organização está passando, que o time está passando, e ela prefere trabalhar em lugar onde ela vai ser mandada, onde ela vai vivenciar ali, né, um comando e controle, vai ter um chefe ali mais, né, mais rígido e tudo mais. E para ela, tudo bem, assim, faz parte dela. Faz parte, né? Agora, tem pessoas que, às vezes, não nem se abrem, né, para essa mudança, não dão nem a oportunidade para tentar evoluir e aprender. Então, assim, se a pessoa também não quer, e se a pessoa não está aberta para isso, cara, ok, vai lá e tenta, então, outro rumo aí, tenta outra realidade, porque aquela realidade, aquele time, aquele contexto não vai fazer, né, bem para ela, e aí, como você bem disse, vai prejudicar o time e a empresa, né? Mas, Júnior, você sabe que é difícil, né? Essa questão de... Tem auditoria, André, tem sim. Mas você sabe que é difícil essa questão do CNV, né? Outro dia estava Muniz, a gente conversa muito sobre essa questão, porque a gente lida muito com pessoas, né, nos livros colaborativos, né? E tem horas que a gente se cobra muito. Eu me cobro muito, né? Porque eu tento eu sempre fico tentando, né, aplicar CNV, mas tem horas que a gente reage mesmo, tem horas que e é difícil. Então, toda hora é um exercício que a gente não aprendeu a ter isso, né? Quando a gente foi criado, né? A gente não foi criado para ter essa forma de falar, né? Eu fui criado com minha mãe me comparando com a minha irmã o tempo todo e exagerando, e são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Então, eu acho que é um exercício diário. Eu acho que, assim, a gente tem que até ter empatia com o outro, mas é dentro do limite, como você falou, né? Eu acho que, assim, você tem todo um limite também, porque pode prejudicar. E aí, esse limite é que eu tento trabalhar muito com regra de time, sabe? Porque é uma forma de você ter aquelas regras explícitas ali que ajudam. Uhum, entendi. E aí, o Ricardo ele fez uma outra pergunta aqui. Ele falou o seguinte: ok, quando O for uma time inteiro pessoa, e se sai for o time do time. inteiro, né, cara, o lado, né? Como é que faz, né? Como é que você faz com esse time? Explode? Aí é fogo, né? Joga uma bomba? Tipo, olha, acho melhor você trocar de time. Tô brincando. Cara, eu sempre tento. Olha que Ricardo, a gente lida com times, o Júnior sabe aí, né? A gente teve já livros de colaboração. Esse do Digital teve muitas pessoas. Muitas pessoas. Assim, pessoas diferentes que a gente tem que lidar. Óbvio que é diferente quando a gente está falando de trabalho voluntário. Eu falo isso sempre pro Muniz. Se tivesse dinheiro envolvido, talvez fosse totalmente diferente, né? Eu também acho. Eu falo pro Muniz que, assim, enquanto é voluntário, tá tranquilo. Tranquilo entre aspas, né? A gente passa por uns sufocos, mas a gente sai pro lado de lá, porque como é voluntário, não quer, vai outro, né? É simples assim, né? Vem outro, o outro faz e o outro escreve mais rápido e vai, né? Luiz falou, é isso aí, muito violento. Muito violento. Mas Ricardo, eu não me sentiria bem num time desse. Eu tenho esse aspecto, né? Eu acho que eu comecei comecei na Promove, que era um lugar onde era meu, digamos assim, né? Então, eu consigo. E mesmo assim, no final das contas, a gente sabe que a gente tem vários clientes, tem alguns que têm a política, tem outros que não têm, mas eu tento. Mas é diferente sentar todos os dias, né? Então, assim, eu não conseguiria. Eu não conseguiria viver num grupo assim, eu sairia. Né? Eu tentaria, mas chegaria a um limite, né? Não tô pedindo pra você sair, não, hein? Mas aí você começa a fazer por fazer, né? Você começa a perder o tesão naquilo que você está fazendo. Ruim, né? Você perde aquela inspiração. Porque a gente está falando, tudo que você está falando aqui, né, Analia, é o quê? É para a pessoa se inspirar, para a pessoa, né, se doar mais para o time, para ela se engajar mais, para ela ajudar o time a alcançar resultado, para poder criar esse senso, né, de, vamos lá, estamos juntos, não sei o que e tal. Cara, se você está numa situação, né, onde, todo mundo é do contra, todo mundo cara, CMV é esse, comunicação muito violenta. Gostei dessa, Luiz, CMV, vou usar. Como que você consegue, né? Não dá. Então aí você começa, cara, e aí se você não consegue mudar, né, o ambiente, você não consegue mudar aquele contexto ali, cara, infelizmente, né? Você se muda. Infelizmente, você vai ter que se mudar. Não tem jeito, não tem muita... você pode tentar, e aí acho que assim, eu acho que a gente também não pode desistir no primeiro não, na primeira dificuldade, né? A gente tem que tentar, tenta uma outra abordagem, tenta fazer outra dinâmica, tenta,
sei lá, outra coisa, né? Você não pode desistir, mas, cara, chega uma hora que já era, não tem jeito. E aí você tentou tudo, ou pelo menos já extraiu todas as suas forças ali, cara, parte para outra, porque realmente aquela realidade ali não é a Aí sua. E vai aí te você, fazer mal, vai te fazer mal. Eu com tenho essa certeza, questão, né? com Você tem certeza. seu limite, tá? É bom você fazer o trade-off, né? Tem gente que não liga, né, Júnior? Mas assim, eu tenho, eu gosto de estar em lugares onde eu me sinto bem. Sim, sim. É, E aí a pessoa não liga, beleza, né? Então, como a gente acabou de dar o exemplo também da pessoa que gosta de viver no comando e controle, ok, cara, cada um tem um perfil. E se a pessoa consegue viver ali, e aí tem essa galera toda ali que tá do lado do Nego da Força e consegue viver e tá bem, cara, vai lá, toca o barco aí e vai embora. Aí, assim, cabe a nós que estamos em outro time, né, que estamos em outra área da organização, tentar saber lidar com aquela, entender, ok, eu entendo, mas tentar saber lidar com aquela área ali, com aquele time, cara, e tocar o barco, entendeu? Porque é, senão também a gente fatos fica. e dados. Para esses times só com fatos e dados mesmo, aquela coisa bem. Ali, ó, o Luiz está falando exatamente isso aí, ó. Aí. É isso aí. É você fazer diferente, fazer mais, cara. Chega uma hora que, cara, você tem um limite, né? Como a Analia falou, é tudo equilíbrio. Quando começa a te fazer mal, quando começa a fazer o contrário, você não consegue dar o seu melhor, você não consegue extrair aquilo que você conhece, aquilo que você poderia aportar na equipe. Isso Cara, aí, Luiz. não tem jeito. E aí o André também complementou aqui, né? E respondeu: caso seu time inteiro lá, você tenha a maior oportunidade da sua vida de praticar CNV. É claro que é duro, mas temos que procurar o lado bom das coisas, mesmo que seja um ladinho bem pequeno. Eu Te falo, gostei. tem dia aqui em casa que eu não, que a CMV eu preciso puxar ali de dentro também. Ainda mais com. Ah, bonito até parece. De vez em quando eu escorrego. Ah, Até esses cara, dias numa reunião eu pedi desculpas aí, porque eu tava toda estressada, ali estressada, você vê, né? Não tava num dia bom. ó, É o André, verdade, André. Praticar coisas adversas. é isso aí. Muito bom. Tentar, Exatamente assim. esse é o exercício. E aí, Analia, você falou da questão da jornada, né? Realmente, eu também liderei aí, né? Fui o líder organizador do Jornada Ágil, que na verdade a gente ainda está finalizando, e também do Jornada Ágil da Liderança, fui parte da curadoria. E tem horas que realmente é difícil, né? Lidar, como você disse, lidar, né, com a questão do voluntário, a pessoa ali não, né, não tem aquele compromisso, né? Enfim, mas ela não entrega, você pouco tem que cobrar, enfim, aí às vezes a pessoa não faz um negócio lá muito, né, bem feito, e É, você também tem que ir lá dar uma, pô, amiguinho, olha só, aqui daria para melhorar, né, e tal. Bom, e aí para a gente fechar, então, a gente está chegando em quase uma hora, eu sei que você também vai ter outro evento tenho. depois, e aí para a gente poder ir fechando, então, já está quase uma hora aí de live, eu queria então que você fizesse um wrap-up aí, falasse, né, como que a gente consegue, então, e a importância da questão da felicidade no time, como que a gente consegue ajudar os times, então, usando tudo isso que você falou aí para que eles consigam ser mais felizes, porque gente feliz não enche o saco e produz muito mais, né? Com certeza. Eu acho que assim, primeiro, você como quando tá ali, né, como coach, ou como líder, ou como qualquer coisa disso, é você também se deixar errar, né? Eu acho que assim, você mostrar que você erra também, não é dono da verdade, vamos discutir. Eu acho que isso é muito importante, porque criar esse ambiente de segurança psicológica no seu time, primeiro, essa é a primeira coisa. Se você não tem esse ambiente de segurança psicológica, não adianta fazer nada que ninguém vai fazer esse trabalho direito, né? E aí Exato. depois você mapear o que você precisa que cada um do seu time faça, deixa claro, né? Eu acho que assim, quanto mais você deixar explícito as coisas, é melhor, né? E aí você consegue mapear, você consegue entender seu time, o que cada um gosta de fazer, dê valor, né? Porque eu acho que isso é deixar o outro se sentir valorizado, né? Que você está olhando, sabendo que ele gosta também, não só o que aquela função dele precisa fazer, né? Então, eu acho que você precisa conhecer seu time, né? Para você desenvolver um Exato. time, você só conhecendo, não tem outra Não tem forma, jeito, não tem jeito. não tem outro jeito. Então, conheça seu time e ajude a desenvolver. E assim, eu gosto muito de desenvolver pessoas porque quem mais ganha sou eu, né? No final das contas. Eu fico brincando que eu sou meio egoísta, né? Porque assim, quando você desenvolve outro, você tá recebendo tanto de volta que você fala assim, gente, como é que pode? E é importante, eu acho que essa ferramenta é importante para você conhecer o outro, né? E aí você vai ver como o seu time ele vai te dar 3 vezes mais e 4 vezes mais. Por isso que eu falo que é muito bom.
Você reconhecer o outro e entender que ele não gosta, sentir empatia e tentar. Eu acho que, às vezes, uma simples mudança de papel no meio de uma sprint já facilita. E não fazer isso só uma vez, fazer isso frequentemente, entendeu? Com seu time. Acho que isso é bom. Muito legal. E aí, né, para poder fechar o que você falou, na verdade, é conhecer, como você disse, o time, né, e entender as necessidades de cada um e não tratar todo mundo igual. Igual, não. Não é tratar todo mundo igual, é tratar com equidade. É tratar de acordo com a necessidade daquela pessoa. Porque muitas das vezes a gente fala, não, vou tratar com igualdade. Não, igualdade é você padronizar o tratamento. Só que se você conhece a pessoa, você sabe a necessidade da Ana Lia, que é diferente do Luiz, que é diferente do André, eu vou tratar cada um de acordo com a sua necessidade. Porque a Ana Lia, ela pode gostar muito bem lá de ser reconhecida no meio de todo mundo, receber palminha lá, não sei o que e tal, mas se eu fizer isso com o André vai ficar super envergonhado, chateado, eu tenho que chegar lá, dar um tapinha nas costas dele separado, por agradecer e tudo mais, porque ele vai ficar mais feliz. Então, quando a gente entende isso, né, e aí a gente trata o time da forma que eles, e aí entra a empatia, né, como eles esperam ser tratados, como eles querem ser tratados, cara, com certeza a pessoa vai se sentir muito mais feliz e vai conseguir produzir muito melhor. Então, Ana Lia, muito, muito, muito obrigado. Passou ótimo. Com certeza o pessoal promove soluções aí, o link da Ana Lia. A Ana Lia prometeu, então ela vai compartilhar depois, ela me passa o link. Eu coloco aqui no post, aqui no vídeo. E aí, com certeza, o pessoal vai curtir bastante aí o Fractal. Aí, vamos trocar ideia, gente. Se vocês forem usar, troca ideia ali comigo no LinkedIn. Isso aí. Amei. Entrem aí, conectem com a Ana Lia, super gente fina, pessoa super especial, e com certeza ela tem muito a agregar. E quem quiser também aí ver os cursos aí, ver os treinamentos que a gente está no momento aí, é só entrar no link aí da GESP lá no Simpla e se conectar com a gente também aí, vir participar no workshop e trocar ideia. Valeu, pessoal? Pessoal, uma boa sexta-feira para vocês. Boa semana.